Olá, como vai? Tudo bem? É uma honra, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez para uma breve reflexão nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Meu tema nesta ocasião é sobre o povo de Deus. O que é o povo de Deus e quem é o povo de Deus? Registrado nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. É importante nós atentarmos para algumas coisas, pois nós temos a tradição de pensar a salvação como algo universal, uma salvação universalista. E isso não é errado, nós temos história para isso, nós temos a tradição da igreja, tanto primitiva, a igreja pré-nicena, nicena, pós-nicena, a igreja durante toda a história, a igreja ocidental, ela cresceu com os gentios. Então nós temos muita base para pensar de que a salvação é para todos, ela é universal. Entretanto, faz-se necessário atentarmos para algumas escrituras que se encontram nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, que vai aí apontar a missão de Jesus de pregar o reino de Deus para um povo específico, o povo de Israel. Então, o povo de Israel, a princípio, é o povo de Deus que Jesus vem buscar. Eu quero ler duas escrituras sagradas que se encontra, a primeira, eu vou ler duas, mas a primeira se encontra em Mateus, no capítulo 10, no versículo 6, que diz desta forma: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a missão que ele dá para os 12 apóstolos que ele escolhe. Esses 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel, o povo de Israel completo, não só a tribo de Judá, de onde vieram os judeus, mas todo o povo de Deus. Todas as 12 tribos que descendem de Abraão, de Isaac e de Jacó. E há uma outra escritura, a segunda, que se encontra em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, que fala desta forma: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que Jesus, sim, tem encontros esporádicos com gentios, mas não é Jesus que busca, que vai atrás deles, que vai procurá-los. São eles que vêm a Jesus, são eles que buscam Jesus. E mesmo Jesus tendo encontro com esses gentios, como o caso do centurião, que vai atrás dele para curar o seu servo, inclusive Jesus fala uma coisa interessante, quando aquele homem demonstra fé, aquele gentio, o centurião romano, chamando Jesus para curar o seu criado, o seu servo, Jesus diz bem assim: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Mas vocês já começam a perceber por essa escritura que Jesus ali está atuando, agindo em prol de Israel, da nação de Israel. E com essas duas escrituras que eu acabei de ler, você percebe que o reino de Deus anunciado por Jesus, a princípio, é para o povo de Israel. É para a nação que descende de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Marcos, por exemplo, capítulo 7, a partir do versículo 24, há o relato da mulher sírio-fenícia, cananeia, e ela se aproxima de Jesus e pede a Jesus que cure a sua filha, pede a Jesus que sare a sua filha, que expulse o demônio de sua filha. E há uma passagem que se encontra em Marcos 7, 27. Umas palavras que Jesus fala a ela que é interessante nós atentarmos. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Percebe-se aí que a sua atuação principal era para com a nação de Israel, era para com o povo de Deus, era para com os filhos de Israel, da nação de Israel. A esses veio anunciar o reino de Deus, veio anunciar o reino do Senhor, onde se sentará Davi no trono de Davi e reinará para todo sempre sobre a nação de Israel, como anunciava as profecias do Antigo Testamento. O nosso próximo vídeo, que é a parte 2, vai esclarecer melhor isso.